frustração, comparação, confusão mental, depressão. Você concorda comigo que ser jovem nunca foi tão difícil? Agora, se você é jovem e é cristão, eu vou te dizer que realmente nunca foi tão difícil ser um jovem cristão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais coisas que fazem essa jornada ser muito difícil nos dias de hoje, mas isso não ia adiantar de nada se a gente não falasse qual que é a solução para isso. E se eu te disser que Jesus disse em uma frase pra gente qual que é essa solução? E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter entendido o problema e qual a solução. Vem comigo! Do verso à vitória, do vértice à glória. Do verso à vitória, do vértice a glória. Salve, versários! Vamos começar o vídeo de hoje porque não é só você que está sozinho nesse barco. Eu também tô, e eu tenho vivido e superado esses desafios diariamente, como um jovem cristão de 19 anos. Então, se eu pudesse dizer um primeiro desafio, eu diria que está cada vez mais difícil o jovem saber a sua identidade e saber que caminho ele quer seguir. Antigamente, nossos pais escolhiam entre 3 faculdades, que eram as mais prestigiadas, e aí tinham as 3 profissões principais: engenheiro, médico, advogado. Mas hoje em dia, cara, hoje você pode ser um trader de NFT que minera blockchain nas horas vagas e ter fundado 5 startups de tecnologia. De cada coisa hoje. Eu, por exemplo, já quis ser de tudo, cara. Sempre passou pela minha cabeça ser médico, ser piloto de avião, ser policial. Coisas completamente desconectadas. Mas de tantos caminhos que eu tinha pra seguir, eu não sabia qual escolher. E ainda mais depois que chegaram os gurus do marketing digital, inventando pelo menos mais umas 500 profissões. E como se não bastasse, a IA chegou no mercado de trabalho, acabando com algumas boas profissões, só que criando milhares de outras. Então a pergunta que fica é: onde é que a gente coloca a nossa força vital, a nossa energia? Com o que a gente mais vai gastar tempo durante o nosso dia? Aonde a gente, quando investe o nosso tempo, tem mais retorno? Em que lugar a gente sente que o nosso esforço é recompensado? Agora vamos falar da mentira, desinformação e tudo que circula por aí livremente nas redes sociais. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo um julgamento preliminar que o ex-presidente da República poderia ter arquitetado um golpe de Estado. E esse julgamento durou das 9h30 da manhã até as 6 da tarde. E eu tentei realmente prestar atenção na maior parte dele. Não me pergunte como. Mas chegou uma hora ali que eu fiquei mais fluente nesse juridiquês, comecei a entender melhor sobre o que eles estavam falando. Eu vi o discurso da acusação, falando que o ex-presidente teria se envolvido nisso, ele e uma tropa inteira juntos. E depois foram os advogados de defesa de cada um desse grupo acusado para apresentar argumentos ali para os juízes, ministros do STF, definirem se iam dar ou não andamento naquele processo. E eu vou dizer para você, foi muito difícil chegar numa conclusão e saber qual que era a verdade, porque cada um defendia o seu próprio interesse. Obviamente, no julgamento, o acusado não vai levantar a mão e falar: pode me culpar, me condenar aí, que eu pago de boa pena. Não, eles vão ficar nessa argumentação durante muito tempo. Isso foi um exemplo, pessoal, que aconteceu comigo. Mas se você for ver, a internet está cheia de coisas que acabam confundindo a gente. Se você tiver um viés político, talvez as únicas coisas que a rede social vai recomendar para você sejam coisas alinhadas com esse seu viés. E se tiver alguma mentira que incomode o seu ego, o Instagram não é bobo, não vai recomendar para você. Então, como que a gente faz para se aproximar mais da verdade? Tem até umas correntes da filosofia que colocam a verdade como meta de vida. E ficam ali todo dia meditando para ter mais sabedoria e descobrir a verdade. E voltando a falar de redes sociais, um grande problema hoje é a comparação. E se você for um jovem cristão, ainda corre o risco de você sofrer por estar se comparando com a vida de alguém que, na verdade, não é a vida cristã que você quer viver, mas só porque aquilo agrada aos olhos. Aquilo já desce pro coração e te toma por dentro. Sabe que nunca teve tanta inveja assim entre as pessoas.
igual hoje. A gente nunca sentiu tanto aquela sensação de eu queria estar onde essa pessoa quer estar. E até quem tem valores, princípios e moral cristã, tipo eu, quando olha para esses influenciadores esbanjando dinheiro, esbanjando mulheres, esbanjando bens materiais, você acaba cobiçando aquilo de certa forma. Então, um desafio para o jovem cristão, com certeza, é filtrar que tipos de vida a gente quer que influenciem a nossa vida. Quanto tempo a gente também não passa vivendo a vida dos outros? Um pouquinho de cada um. Cada 2 horas que a gente fica lá vendo stories de pessoas diferentes, a gente está vivendo 2 horas a vida de pessoas diferentes, que não somos nós. Parou para pensar nisso? Então, o que nós, jovens, a gente mais quer saber? Qual que é a pergunta que mais importa? É como a gente faz para vencer tudo isso? Como a gente escolhe melhores caminhos? Como a gente chega mais perto da verdade? E como a gente vive a nossa vida? E a minha Bíblia está aberta aqui num versículo que vai responder essas 3 perguntas em uma única frase de Jesus. E é a resposta para todas essas questões. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, não precisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho entre tantas opções que a gente pode viver, tantas profissões, independente de qual delas você escolhe. Na verdade, esse não é o seu caminho. O seu caminho sempre vai ser colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E independente da sua profissão, glorificar a Ele. Verdade. Entre tantas coisas que a gente pode absorver e se confundir entre verdades e mentiras, a verdade é aquilo que foi dito na Nova Aliança. A verdade é aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus. São os ensinamentos que Jesus também deixou. Isso sim é a verdade. A vida, sobre isso, deixa eu te falar. Sabe aquele modelo perfeito de vida que você pensa em casar e ter tantos filhos, morar num lugar muito bonito, no meio da natureza, viajar bastante, ter uma família grande? Nada disso adianta. Então que problemão, porque nada disso adianta e agora? Então, duvido se acertar quem também consegue resolver esse problema. Jesus. Busque estar mais perto dele, dos seus ensinamentos, da vida que ele levou, que você vai estar preparado para ser um jovem cristão numa geração onde nunca foi tão difícil ser um jovem cristão, onde nunca foi tão difícil viver uma vida em santidade, resistir às tentações. Nunca foi tão difícil largar a comparação e dominar a inveja para que ela não domine o nosso coração. Fica firme nisso. Jesus já resolveu tudo isso. O fardo é leve. E é mais leve ainda se você não estiver sozinho nessa jornada, mas se vier com a gente. Se junto comigo você também tomar a decisão de seguir Jesus como seu caminho, sua verdade e a sua vida. Então se inscreve aqui nesse canal pra gente poder caminhar juntos, pra gente se ajudar, pra ter essa troca e a gente conseguir chegar cada vez mais perto do nosso objetivo, que é justamente esse, ser como Jesus. Eu também passo por muitos desafios por aqui. Esse canal foi criado para que eu possa documentar um pouco dessa minha jornada, das minhas experiências, das minhas superações e dificuldades também. Então aqui a gente vai abrir um canal para vulnerabilidade e para a gente realmente crescer juntos. Acompanhe então os próximos vídeos, seguindo aqui o canal. Que Deus abençoe a sua vida e a paz encharque o coração.